Isso, amém, igreja? Aleluia. Desliguei o microfone sem perceber. A semana passada, o Senhor ele me levou a falar muitas coisas para a igreja, não foi? E eu quero dar continuidade naquilo que a gente conversou um pouco, no nome de Jesus. A gente viu a semana passada que quando nós obedecemos os mandamentos, mostramos que conhecemos a Deus, não é isso? A semana passada, viu que a forma que a gente tem de demonstrar que ama a Deus não é falando, Deus, eu te amo. Né? Mas nós entendemos que a forma de demonstrarmos que amamos a Deus é quando obedecemos os seus mandamentos. E a gente até conversou, como é que eu vou obedecer algo que eu não conheço? Então, se eu não estou lendo a Bíblia, eu não tenho como dizer, Deus, eu te amo. Porque é uma ilusão. Ou é uma contradição. Eu dizer, Deus, eu te amo, mas a Bíblia está lá, empoeirada no canto, guardada na estante, e a mesa e sem ler. Isso é incoerente. Então, o que determina ou o que revela que eu amo a Deus é a constância que eu tenho em meditar na sua palavra e viver o que ela diz. Se todos os dias eu tenho prazer de pegar a Bíblia, de pegar a palavra de Deus e ouvir o que é que Deus está me dizendo, porque quando eu leio a Bíblia, Deus está se revelando a mim. Amém, igreja? Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Então, uma coisa que nós igreja precisamos entender, amados, Deus nunca parou de falar. O tempo todo Deus está falando. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós não queremos ouvir Deus, porque ouvir Deus exige de nós. Ouvir Deus dá trabalho. Tem que haver um esforço da nossa parte. Porque, amados, há uma guerra, há uma luta no reino espiritual constantemente. Quando é para a gente fazer alguma coisa espiritual, essa guerra ela é mais intensa. Porém, nós precisamos lutar na força do Senhor e precisamos aplicar o nosso coração a Deus. Nós temos que desejá-lo com todo o nosso ser. Amém, igreja? Então, quando eu estou lendo a Bíblia, é a mesma coisa que eu estar dizendo para Deus, Deus, eu te amo. E quando eu obedeço o que a Bíblia diz, aí você está provando para Deus o seu amor. Então, quando isso acontece, amados, a palavra diz que nós somos aperfeiçoados no seu amor. Quando eu amo a palavra e fico meditando nela e vivendo segundo o que ela me diz, o amor de Deus ele passa a ser aperfeiçoado em mim. Quando isso acontece, além de eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu passo a amar o meu próximo. Eu passo a amar aqueles que foram gerados de Deus. Porque essa minha obediência na palavra de Deus me faz ser uma nova criatura em Deus, me faz nascer de novo. Por isso que é importante a gente estar sempre observando a palavra de Deus, porque quem não precisa mudar? Quem aqui na terra já é perfeito? Quem aqui na terra já é o santão? Então, todos nós precisamos ser transformados em algo. Não é isso, igreja?
nós precisamos todos os dias, ou constantemente, ouvir Deus e ouvir sua direção. Mude isso, mude aquilo, pare com essa prática, pare de falar isso, pare de pensar isso, pare de agir assim, haja assim agora. Quem não precisa dessa instrução? Nós precisamos. Outra coisa também que nós vimos é que a forma de sabermos que nós estamos nele, em Deus, é quando nós andamos como ele andou. Então, a única forma de eu saber se eu estou em Deus ou se eu permaneço em Deus é andar como ele andou. Mas como foi que Deus andou? Olhe para Jesus. Jesus, ele é a imagem de Deus. Jesus, ele veio revelar Deus para mim e para você. Vamos abrir, amados, 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 29. A carta de 1 João, não é o Evangelho. Amém, igreja? Encontraram? Diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 29. 1 João 2, 28 e 29 diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. O 29 diz: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Então, o que diz que eu nasci de Deus ou nasci de novo é a prática da justiça. Quando eu estou praticando a justiça que Jesus trouxe, isso mostra que eu sou nascido de Deus. Né? E o versículo 28, ele diz: permaneçam nele. Nele quem? Em Cristo, no Senhor. Amém? Permaneçam nele. Aí por que eu tenho que permanecer nele? Porque é o seguinte, Jesus, ele fez uma promessa antes de ir. Ele disse: eu vou, mas eu vou preparar uma morada. Quando eu terminar, voltarei e vos levarei para junto de mim, porque onde eu estiver, vocês estarão também. Não é isso? Aí aqui diz: quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Ou seja, por que João está dizendo isso? Porque nós temos que ter confiança quando Jesus vier. Não é porque eu iria desconfiar. Porque eu iria ter receio quando Jesus viesse. João, ele está sendo usado pelo Senhor para nos mostrar, amados, que na vinda de Cristo, muitos serão envergonhados. Como assim, pastor? Muitos estão achando que já estão salvos. Muitos estão achando que já estão no céu. Porém, quando Jesus vier, vai ser revelado quem era dele de fato e quem não era. Por isso que João está aqui dizendo, olha, permaneçam nele. Porque, olha, amados,
Se afastar de Deus, da presença de Deus e da vontade de Deus é a coisa mais fácil que existe. Sabia disso? Se afastar dos propósitos e dos planos de Deus é a coisa mais fácil. Então, João, ele está aqui insistindo conosco. Filhinhos, ele ainda está nos chamando de uma forma carinhosa, de uma forma bem mansa, bem humilde. Ele está dizendo, filhinhos, agora permaneçam nele. Porque, gente, a vinda do Senhor Jesus, cada dia que passa está se aproximando, sim ou não? Está se aproximando da vinda do Senhor. Mas, igreja, eu li Mateus 7:21, que diz o seguinte, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, apenas aquele que faz a minha vontade. Amados, não é fazendo a nossa vontade que nós vamos entrar no reino de Deus, mas é fazendo a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Entenda que Jesus, ele diz que aquelas pessoas até reconhecem Cristo como Senhor e diz Senhor. Mas uma coisa é dizer Senhor e outra coisa é permitir que a soberania de Deus me direcione, me dirija. Muitas vezes Deus não está governando a nossa vida. Muitas vezes Deus, ele não é o centro do meu pensamento e das minhas atitudes. Entende, igreja? E quando ele não é o centro, nós nos afastamos dele e da vontade dele. Amados, aqui essa carta aqui de 1 João, eu li ela todinha para poder trazer essa explanação bíblica. E eu estava vendo que o último versículo dessa carta, vamos ler. O último versículo é 1 João, capítulo 5, versículo 21. Primeira João 5, 21. Encontraram? Diz assim, mais uma vez, João, sendo aquele homem de paz e amor, mas sem deixar de ensinar a verdade. Porque quantas revelações ele trouxe aqui nesses textos. E aqui ele dizendo, filhinhos, guardem-se dos... Olha só como foi que João terminou sua carta. Sua primeira carta. Eu estava conversando com a minha esposa e com algumas pessoas e pensando, João poderia ter terminado de tantas maneiras dizendo, entenda que Jesus é o Senhor. Aguarde com paciência a vinda dele, fazendo a vontade dele. Mas por que ele não disse isso? Porque quando você lê toda a primeira carta de João, João está mostrando que Cristo é o Senhor. João está mostrando que nós precisamos guardar os mandamentos, que os mandamentos não são penosos ou difíceis, que os mandamentos eles existem não de hoje, mas existem desde a antiguidade, que a gente foi instruído já por esses mandamentos, que a gente tem o Espírito, que o Espírito vai nos guiar. Então João começa a ensinar uma série de coisas e ele diz que a fé que nós temos que crer em Jesus, porque a vitória que vai fazer com que a gente vença o mundo é a nossa fé. E aí ele começa a estar explanando um monte de coisa, mas quando ele termina, ele diz, vocês entenderem tudo isso e não guardarem o coração de vocês dos ídolos, não vai adiantar de nada. Então, João trouxe um monte de verdade para mim e para você. Acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do nosso posicionamento, que a gente precisa perseverar para estar nele. Mas no final ele diz, filhinhos,
Guardem-se dos ídolos. Se isso aqui era uma necessidade no passado e hoje, tem ídolos de todo tipo. Antigamente era só os ídolos da novela. Lembra? Todo mundo queria aparecer com aquela atriz. Todo mundo queria vestir igual aquela atriz, igual aquele ator. Todo mundo queria ser como aquele ator. Eram as novelas. Depois os cantores. Né? Hoje a coisa tá... Hoje agora é nas redes sociais. Todo mundo é influencer. Não é? É uma profissão. Influencer para ensinar a dançar o TikTok. Influencer para ensinar que Cristo não é a verdade. Tem influência para tudo, para todos os gostos. Então, hoje, amados, os ídolos, olha, estão assim. Tem ídolos não só na rede social, mas dentro da igreja. Dentro da igreja está assim. Às vezes as pessoas não reconhecem quem é Cristo para a sua vida. Mas idolatra tanto uma pessoa, um homem. Cristo deu a vida por nós, a gente não reconhece isso. Mas o homem pecador a gente exalta mais do que Cristo. Dá glória a esse homem que não fez e nem faz nada por nós. Amém, igreja? Eu não quero que ninguém me idolatre. Eu não quero que ninguém me dê glória ou reconheça o que eu estou fazendo. Porque tudo que eu estou fazendo por causa de Cristo e para a glória dele. Que as pessoas vejam ou não vejam, eu não estou aqui querendo glória de ninguém. Entende? Então eu não quero que você diga, pastor, que mensagem bonita. Não precisa dizer, eu não preciso disso para continuar fazendo a obra. Porque o que me inspira a continuar fazendo a obra é Cristo. Cristo é tudo para mim. Cristo é o Senhor. Cristo é o centro. Então eu estou aqui por Ele, para a glória dele. Mas o apóstolo Paulo entendeu isso e o apóstolo Paulo deu a vida dele para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Era anunciar Cristo ao máximo de pessoas. E para fazer isso, ele sofreu muito. Amém, igreja? Paulo sofreu muito. Mas ele fazia e fazia com amor. Em meio aos sofrimentos, em meio aos açoites, ele estava adorando o Senhor. Estava pregando a palavra. Foi preso e foi açoitado porque estava pregando. Ele reclamou de alguma coisa? Olha o que é que Paulo diz aqui para os filipenses. Vamos abrir Filipenses capítulo 1. Versículo 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver
é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 22 diz: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, olha só, gente. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Aí eu pergunto, sofrer é melhor do que estar com Cristo? Muito melhor estar com Cristo. Paulo estava aqui na terra, sofrendo, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo maltratado, foi pedrejado várias vezes, foi chicoteado várias vezes, sofreu naufrágio, mas ele disse, estou pressionado em ir para estar com Cristo ou em continuar sofrendo aqui na terra. Gente, a gente quando olha assim de início, oxe, que loucura de Paulo. Paulo, em vez de dizer, oxe, tchau, gente, vou para a glória, vou para o céu encontrar com Cristo. Em vez de ele dizer isso, ele disse, eu estou pressionado, eu não sei o que escolher. Olha que determinação em servir, olha que amor a Cristo, ao Evangelho, à obra de Deus. Amém, igreja? Aí ele diz, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Gente, a gente, uma dor de unha, quer reclamar com Deus. Não é? A gente quer dizer, meu Deus, que vida ruim é essa, Senhor? Só sofrimento. Se arrependa. E comece a agradecer a Deus por tudo. Paulo nunca disse, essa minha vida é uma vida, eu não quero mais estar aqui não, Senhor, me leva. Não. Ele ficou indeciso se iria ou se permanecia, porque ele queria completar o seu chamado. E ele diz aqui no versículo 27, okay, que ele, já é um conselho que ele diz para os filipenses que serve também para nós, né? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aí o 28 ele diz, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Aí o 29 diz, pois a vocês, amém, igreja? Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Só que quem acha um privilégio sofrer por Cristo? Agora, sabe por que nós não achamos um privilégio sofrer por Cristo? Porque nós não conhecemos o Evangelho. A verdade é essa. A gente não conhece o Evangelho, a gente não conhece Cristo, a gente não conhece a missão de Deus, a obra de Deus. E por não conhecer, a gente nega Jesus por mínimas coisas. A gente rejeita Jesus, a gente despreza Jesus, a gente levanta ídolos, a gente idolatra homens, porque não entende quem Jesus é. Aqui, amados, 1 João capítulo 2, só rememorar o que a gente viu a semana passada. 1 João capítulo 2,
Versículo 3, eu vou ler. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o que, igreja? E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Como é que sabemos? Aí diz aqui, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A gente tem que andar como Cristo. Isso é o que diz que nós estamos nele. E só seremos salvos no último dia se estivermos nele. E o que é estar nele? É obedecendo os seus mandamentos. É vivendo como ele viveu, é imitando ele. Agora, eu quero ler alguns textos aqui para você entender um pouco mais sobre Cristo. Vamos abrir vamos abrir João, o Evangelho agora. João capítulo 1, a partir do versículo 29. O Evangelho de João. Isso aqui é um testemunho de João Batista. O Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do versículo 29. Amém, igreja? Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aqui tem exclamações, né? Então João Batista, ele ficou alegre e emotivo, e ele, quando viu, ele se espantou e disse: vejam! Maravilhado, ele ficou maravilhado. E disse: é o Cordeiro de Deus. É esse daqui que vai tirar o pecado do mundo. Amados, por que essa alegria de João? Porque, amados, João entendia que todo homem é pecador. Ele entendia que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, corrompeu todos os homens. Quando o pecado entrou no mundo, separou o homem de Deus. E aí, o homem só estava aguardando a destruição. Amém, igreja? Mas o nosso Deus, que é bom e misericordioso, ele fez um plano de resgate. Ele nos amou e desejou nos tirar do pecado. Ele desejou nos tirar da vida de pecado. E ele entendia que para isso ele teria que enviar Jesus. Amém, igreja? Então, o Filho de Deus, ele veio ao mundo para nos perdoar, para tirar o pecado do mundo e nos fazer ser uma nova criatura. Então, assim, João Batista sabia a necessidade de Cristo. Então, quando ele viu Cristo, ele ficou muito feliz. Ele disse: é este daqui, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amados, se a gente não entender o que é pecado e o que o pecado causa, a gente nunca vai desejar Jesus. Sabia disso? Se a gente não entender a consequência do pecado, nunca desejaremos Cristo. As pessoas, elas não estão desejando Cristo porque elas não sabem como o pecado é destrutivo. Elas não sabem que o que estão vivendo é uma consequência do pecado. Amém, igreja?
Deus sabe tanto como o pecado ele é destrutivo e mortal, que ele preparou uma pessoa para retirar o pecado do mundo. Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Toda tarde Deus estava ali, conversando com Adão e com Eva. Mas um dia, Eva foi enganada pela serpente. Essa serpente usada pelo diabo enganou Eva. E Eva pecou. O pecado de Adão e de Eva, amados, trouxe morte para o homem, mas também trouxe destruição para toda a criação de Deus. Danificou toda a criação de Deus. A partir do pecado veio o homicídio, veio a prostituição. Todos os pecados, ele veio desse ato inicial de Adão e Eva. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que, igreja? É a morte. E o dom de Deus é o quê? Então, o pecado ele traz o quê para o homem? Morte. Traz condenação. Traz destruição. Traz o afastamento de Deus. O pecado ele não é bom, o pecado ele é destrutivo. Amém, igreja? Pastor, por que o senhor está falando isso? Igreja, nós, igreja, se a gente não compreender claramente o efeito do pecado, nós nunca iremos entender claramente a necessidade de Cristo. Sabe por que muitos pregadores, eles não pregam mais sobre o pecado e sobre Cristo, sobre a necessidade de Cristo? Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem o Evangelho e eles sabem que as pessoas estão perdidas. Se for falar de pecado, a pessoa quer se afastar. Então, como muitos pregadores não querem salvar, eles querem o que você tem. Entende? Muitos pregadores não querem te salvar, não. Muitos pregadores, eles deixam de falar sobre o pecado e começam a falar sobre, sabe sobre o quê? Sobre bênção, prosperidade, cura física. O foco da pregação de hoje em dia, quando você vai para a rede social, a maioria das palavras que as pessoas trazem é só bênção e vitória. Bênção e vitória. Bênção e vitória. Aquela palavra nunca diz: se converta, mude, seja transformado, nasça de novo, seja uma nova criatura. Você precisa de Cristo. Hoje em dia, amados, nem mais sobre céu e inferno está sendo falado. Não, porque falar de inferno é muito duro. Mas quando a gente vai recordar, no meu tempo, quando eu me converti, as pregações eram mais céu e inferno. Falava-se muito: se não crer em Jesus, vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Era assim a pregação. Mas, amados, essa pregação, ela gerava temor nas pessoas. Essa pregação, ela gerava reverência das pessoas para com Deus. E ela gerava no homem a necessidade do Salvador. Se a minha vida já é perfeita, se já está tudo bem, para que eu vou querer Cristo? Se eu tenho um coach me dizendo que mais que eu passo, por mais que eu passe por essa luta, se preocupe não, porque Deus te ama tanto e vai te dar vitória. Sem mudança de vida, não existe vitória. Sabe qual é a verdadeira vitória que o homem pode ter? É a salvação. Essa é a verdadeira vitória. Olha, sucesso financeiro não é vitória. Amém, gente?
Sucesso financeiro não é vitória. Sabe o que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Imagine só. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Amados, o que é prioridade para as nossas vidas? A salvação. Mas eu tenho salvação em quem? Só em Cristo. Só em Cristo. Então, se eu chegar na igreja e não falar de Cristo, se eu não falar de Cristo, e se eu não falar do pecado, eu estou querendo que você seja salvo? Se eu chego aqui e a minha pregação é, olha, tu vai ter vitória, tu vai ter bênção, tu vai prosperar, tu vai enricar, tu vai ter um carro novo, tu vai ter uma casa nova, e ficar assim o tempo todo. Eu estou condenando vocês ao inferno. Entende, gente? Agora, quando eu chego para você e digo, gente, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pai sabe como o pecado é destrutivo. Por isso que o Pai mandou Jesus para retirar o pecado do mundo. Quando eu digo, olha, quem peca não pode herdar o reino de Deus. Não vai entrar no céu iniquidade nenhuma. Sabia disso? Mas pastor, mas Senhor, foi só uma mentirinha. Jesus, eu não te conheço. Mas Senhor, eu só lesei uma pessoa. Eu só fiquei com 10% do que ela tinha. Só lesei nisso. Eu enganei que era um valor e era outro. Eu só fiz isso, Senhor. Não te conheço. Amados, quem anda no pecado, anda na mentira. Anda nas trevas. Quem anda no pecado é porque nunca conheceu Deus. Deus é luz. Quem se achega a Deus é iluminado, é retirado dele todas as trevas. Chegou uma hora que Jesus disse para os judeus, olha, vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. E eles disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, não. Se Abraão fosse o pai de vocês, vocês me honrariam. Sabe o que foi que Jesus disse para os judeus? Vocês são filhos do diabo. Porque o diabo nunca se apegou à verdade. Desde o início vem pecando. Não é forte? Mas isso é amor. Isso é uma palavra de amor. A gente não tem entendido a verdade do Evangelho, por não entender essa verdade do Evangelho, quando uma pessoa chega e diz, se arrependa, a gente já diz, olha, é porque não ama. Se eu chego para uma pessoa que está vivendo no erro, e eu digo, você precisa mudar. Eu estou dizendo isso porque eu odeio a pessoa ou porque eu amo a pessoa. Mas as coisas estão sendo trocadas. O pecado está trocando isso. Quem chegar e disser que eu estou errado é porque me odeia. Olha só como as coisas estão trocadas. Está percebendo, igreja? Os valores estão mudando. Por isso que nós precisamos falar muito de Jesus. E falar muito da consequência do pecado. Olha, igreja, quando
Quando Moisés falhou, quero só dizer isso aqui para continuar. Moisés foi um grande profeta de Deus. Não é isso? Moisés foi escolhido pelo Senhor para tirar o povo do Egito. O povo estava aprisionado ali no Egito, estava escravizado pelo Egito, e Deus quis libertar o seu povo. Deus chamou Moisés. E o Senhor apareceu para Moisés em uma sarça. Essa sarça, ela estava incendiando, ela estava queimando, mas o fogo não consumia aquela sarça. A sarça era uma árvore do deserto, certo? E naquele momento o Senhor falou para Abraão, para Moisés, quando Moisés se aproximou de Deus, o Senhor disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Aonde Deus está, a santidade dele está, então o lugar passa a ser santo e sempre tem que ter reverência e respeito. Amém, igreja? Então esse lugar é santo, a gente tem que chegar aqui com ordem e decência. Não é isso? Porque o Senhor está aqui, onde o Senhor está. Quando Jacó viu que o Senhor estava falando com ele no deserto, ele disse: aqui é Betel, é casa de oração, aqui é o lugar de Deus. Ele temeu. Amém, igreja? Então, Moisés, esse homem, foi chamado por Deus, ele foi um grande homem. O próprio Deus deu testemunho dele. Deus chegou para Miriam e disse: a qual dos profetas eu me revelo face a face? Com Moisés é assim que eu falo. Aos profetas eu levo inspiração para eles. Mas a Moisés eu falo face a face. E teve uma hora que Moisés disse: Senhor, eu quero mais de ti. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face. E o Senhor atendeu Moisés. E o Senhor disse: olha, Moisés, você não pode ver a minha face, porque quem vê morrerá. Mas eu vou passar. Quando eu passar, aí eu vou tirar a mão de ti e tu vai ver a minha glória de trás. Amém, igreja? E Moisés viu a glória do Senhor. Qual homem já viu a glória do Senhor a não ser Cristo? Amém, igreja? Mas teve um dia que o Senhor disse: Moisés, essa rocha aqui representa Cristo. Fale a rocha e ela vai dar água a vocês. Moisés estava com o cajado na mão. Em vez de falar rocha, ele feriu, ele bateu na rocha. O povo estava ali, olha, dizendo: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer no deserto. Você nos tirou de lá para a gente perecer aqui. Não tinha sepulcro lá não. Por isso que você nos trouxe para aqui. A gente está morrendo de sede. Moisés ficou tão nervoso que, em vez de atentar para o que o Senhor disse, ele começou a bater na rocha. Sabe o que o Senhor disse para Moisés? Moisés, você pecou contra a minha santidade. Quando nós não fazemos o que Deus diz, estamos pecando contra a santidade de Deus. Quando Deus ele traz uma orientação e eu digo: ah, não, vou fazer diferente. Não faça. Faça exatamente o que o Senhor está te pedindo. Porque quem é Deus é aquele que está lá em cima. Não é você. Você não entende nada. Deus sabe todas as coisas. A gente precisa aprender a ouvir e a obedecer o Senhor. Nós precisamos aprender a temer o Senhor. A falta de temor está generalizada em todo mundo, gente. Nós não ligamos para a presença de Deus. A gente está no culto e não quer nem saber quem está pregando, quem está falando. A gente fica conversando, a gente fica brincando, a gente fica passeando, a gente fica fazendo tantas coisas, menos dizer: Senhor, estou aqui diante de ti, Pai. Pai, me ouve hoje. A gente não tem reverência a Deus. A gente está no culto, mas muitas vezes não entende que Deus é o centro e que Ele está aqui. E que Ele está aqui para ser adorado por mim e por você. Às vezes, para a gente trazer uma palavra, é uma dificuldade, porque é um murmurum,
É um barulho tão constante. Esqueci o termo correto, aí eu mudei. É um barulho tão constante que a gente não consegue nem se concentrar para trazer a palavra. Por quê? Porque a gente às vezes não tem temor a Deus. O culto é como se fosse a minha casa, a extensão da minha casa. Ou um clube social que eu vou encontrar os meus irmãos e abraçá-los. O irmão querido e amado. O irmão é mais amado do que Deus. Porque eu posso conversar com o irmão, mas não posso ouvir. Ah, Deus, agora eu estou ocupado. Ah, Deus, eu vim para aqui, para a igreja, mas não foi para te cultuar, não. Vim ver o meu irmão. Porque eu amo mais o meu irmão do que a ti, Senhor. Olha só, gente. Que coisa terrível. Como está a igreja hoje em dia? Então, se a gente não pregar sobre pecado, sobre temor, a igreja vai perecer. E é isso que o diabo quer. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para quê? Veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Só que se eu não reconhecer que o pecado está me envolvendo e que pequenas coisas é pecado. Não dar atenção para Deus é um pecado. É quebra de mandamento. Não honrar a Deus. Não reconhecer que Deus ele é o centro da minha vida. Se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, isso também é pecado, é quebra de mandamento. Entende, gente? Deus tem que ter prioridade em tudo na minha vida. Aí teve uma hora que o Senhor chamou Moisés e disse: olha, Moisés, sobe aqui o monte comigo. E quando ele subiu o monte com o Senhor disse: olhe a terra que eu prometi. Veja, tudo que eu prometi que ia dar, eu estou dando. Está vendo? É uma terra que mana leite e mel. É uma terra muito próspera. Agora é o seguinte, Moisés, você não vai entrar. Você só vai ver. Agora por que Moisés não entrou? O Senhor diz: você pecou contra mim. Quando você não fez o que eu disse, você pecou. Então você não vai tomar posse dessa terra que eu prometi ao povo de Israel. Aí eu pergunto, foi só Moisés que não entrou? Arão também. Arão falou contra Moisés, junto com Miriam. Miriam ficou leprosa. Arão não ficou leproso porque Arão tinha o colete sacerdotal, era sacerdote. E o sacerdote não poderia ficar impuro. Como é que ia ministrar diante de Deus? Por isso que não ficou leproso. Mas aquele pecado que Arão cometeu, Deus não esqueceu. Oxe, pastor, pecados que não são confessados e arrependidos, Deus não se esquece. Agora, quando você reconhece Cristo e diz: Senhor Pai, no nome de Jesus, me perdoe. Aí, em Cristo, os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Por causa de Cristo. Entende, igreja? Então, Arão, ele chegou e começou a falar contra Moisés junto com Miriam, achando que ele tinha direito, porque ele também era profeta. O Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, fale com seu irmão Arão, suba ao monte. Antes de Moisés, isso, viu? Suba ao monte, subiu o monte, chegou lá no monte. Eita, vamos receber bênção e vitória. Não. Arão, eu quero cobrar o seu pecado agora. Você pecou no passado, Arão. Você não vai entrar na terra prometida também. Moisés, peça para Eleazar tirar a capa sacerdotal de Arão e vista sobre Eliezer, que era o filho dele, de Arão. Quando Eliezer tirou e vestiu a capa, Arão morreu. O pecado, ele mata. Mas muitos não estão dizendo isso. Pastor, eu estou aqui, Vivinho da Silva. Gente, muitos estão desprezando a graça.
achando que graça é viver de graça, que Deus não vai cobrar pelos nossos erros. Deus ele vai cobrar por todo o pecado que nós cometemos, gente. Se em Cristo a gente não se arrepender, iremos perecer. Então Arão foi morto por causa do pecado, um sacerdote do Senhor, porque falou contra o seu irmão. Moisés foi morto também, não pôde entrar na terra prometida, porque desobedeceu o Senhor. Todos os israelitas, idosos não, de 18 anos para cima, a Bíblia diz que nenhum deles entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque murmuraram contra Deus. Uma nação foi tirada do Egito, mas o Senhor disse, olha, nenhum dos que tem 18 anos para cima vai entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, porque foram fiéis. Os outros murmuradores vão perecer no deserto. O povo passou 40 anos no deserto, rodando. Depois que todos os que murmuraram morreram, aí o Senhor disse, agora vão entrar na terra prometida. Josué, conduza o meu povo. Josué era um homem cheio do Espírito. E aí Josué conduziu o povo para a terra prometida. E o povo era aqueles jovens que cresceram. E a gente ainda diz, pecado, não tem nada demais. Não tem nada demais eu fazer isso, eu enganar, eu mentir, eu roubar, eu falar mal do irmão, eu prejudicar a obra, não tem nada demais. Gente, o pecado destrói, o pecado mata. Amém? Então, quando João Batista viu Jesus, ele ficou alegre porque disse, eita, aquele que vai tirar o meu pecado, o pecado do mundo chegou! Oh, glória! Esse é o Cordeiro! Glória a Deus! Continuando o texto aqui em João 1, o 30 diz assim, este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aleluia! Quem é importante é Jesus. Quem tem que ser o centro da igreja é Jesus. A gente tem que pregar sobre quê? É sobre Jesus. A gente precisa amar quem? É Jesus. Se Jesus ele não for adorado neste lugar, se Jesus não for reverenciado neste lugar, eu não estou fazendo um bom trabalho. Eu preciso passar Jesus para vocês. Vocês precisam entregar a vida de vocês para Jesus. Vocês precisam confiar em Jesus. Vocês precisam temer Jesus. Vocês precisam crer em Jesus. Vocês precisam amar Jesus sobre todas as coisas. João capítulo 4, a partir do versículo 25, diz assim: disse a mulher,
Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse texto aqui, esse capítulo 4, fala de uma mulher samaritana. Essa mulher samaritana, ela não conhecia Jesus. E ela tinha se relacionado com vários homens, tentando se preencher. E chegou uma hora que Jesus disse: esse que você está não é seu. Ela já estava traindo, estava em adultério. Não é seu. Eu vim trazer a água da vida. E aquela mulher disse: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. O povo de Israel e também aqui os samaritanos estavam esperando Cristo. Quando Cristo veio, muitos não reconheceram, mas Jesus disse para aquela mulher: eu sou o Messias. Amém, igreja? Eu sou o Messias. E quando aquela mulher ouviu isso, aquela mulher, ela deixou Jesus e ela foi anunciar para a cidade. Essa mulher samaritana se tornou uma grande evangelizadora. Sabe por quê? Porque ela teve um encontro com Cristo e ela reconheceu quem era Cristo. Quando nós temos um encontro com Cristo e reconhecemos quem Cristo é, a nossa vida muda e a gente começa a ser um mensageiro dele. Sabe por que a gente não está falando de Jesus? Porque a gente ainda não teve um encontro sincero com ele, verdadeiro. A nossa vida ainda não foi mudada por Cristo. A gente ainda não reconhece que ele é o Senhor, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente ainda não reconhece isso. Porque se a gente reconhecesse, a gente ia estar gritando: gente, Jesus já veio, morreu por nós, ele quer te salvar. A gente não ia ficar envergonhado de falar de Cristo para ninguém. Temos vergonha de falar de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo não é o centro da nossa vida. O centro é tantas coisas. A gente está preocupado com tantas coisas, menos com Cristo. Versículo 34. Depois de tudo isso, os discípulos chegaram a Jesus. Não estou lendo não, estou só explanando, tá? Os discípulos chegaram até Jesus e levaram alimento para Jesus. Mas olha no 34 o que é que Jesus diz. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus não estava se importando se ele estava passando fome ou não. O que Jesus queria era cumprir o seu chamado. Jesus sabia quem ele era e para que ele veio, e ele sabia quem era Deus. Quando nós temos uma identidade, quando nós reconhecemos quem é Cristo, quem é Deus, quem eu sou nele, quando a gente entende isso, quando essa identidade está, amados, organizada, a gente faz a obra. Capítulo 6, versículo 39, igreja. Amém, amados? Então Jesus sabia quem ele era e para que ele veio, né? Aqui no 39 diz o seguinte: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia.
Olha para que Jesus veio. João 3,16 diz: Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, não pereça. Olha aqui Jesus dizendo: a vontade daquele que me enviou, Jesus disse, eu vim, sabe para quê? Para que nenhum dos que ele me deu pereça, mas os ressuscite no último dia. Jesus veio, amados, para tirar o nosso pecado, para mudar a nossa vida, para a gente ressuscitar. Se eu não reconhecer quem é Jesus, e se eu não reconhecer que sou pecador, eu nunca vou me achegar a Jesus. Porque a mulher samaritana foi anunciar o evangelho? Porque, primeiro, quando Jesus disse que ele era o Messias, ela reconheceu o pecado dela e ela reconheceu que ele estava ali diante dela para mudar a vida dela. Ela reconheceu que ele era o Senhor e Salvador da vida dela. Quando isso aconteceu, ela foi anunciar Cristo para outras pessoas. Amém, igreja? Ela começou a falar de Jesus para a sua vizinhança, para o seu povo. E os samaritanos foram salvos, porque aquela mulher teve o encontro com Cristo. Nós, igreja, estamos precisando ter esse encontro com Cristo o tempo todo. Paulo, ele disse que o evangelho é o poder de Deus. Amém, igreja? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus, amados, ele é manifestado quando eu anuncio o evangelho. E o que é evangelho? Evangelho é as boas novas. É a mensagem que fala sobre Cristo e o padrão de Cristo para as nossas vidas. Quando eu começo a ensinar sobre Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, quando eu começo a falar da mudança que Cristo quer trazer, isso é o Evangelho. Amém, igreja? E Jesus, ele veio trazer esse evangelho. Jesus, ele disse, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O evangelho, ele nos leva ao arrependimento. O evangelho, ele sempre vai levar você a se aquebrantar diante de Deus. O evangelho, ele sempre vai lhe constranger. Aleluia! Glória a Deus! Porque evangelho, que é evangelho, ele não vai trazer prosperidade e cura, não. Ele vai trazer, sim, libertação e salvação. O verdadeiro evangelho muitas vezes nos fere para nos curar. Eu li hoje à tarde com a igreja João 16. E eu queria ler aqui de novo para concluir aqui. João 16, a partir do versículo 5, fala sobre a obra do Espírito. Amados, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quem é que tira o pecado do mundo? Jesus. Jesus teve uma hora que ele disse, vou morrer, vou ressuscitar e vou para o Pai. Mas ele também disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Não foi isso?
Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou rogar ao Pai e o Pai vai enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Amém, igreja? Porém, o Espírito, quando ele vem para fazer uma obra. João 16, a partir do versículo 5, diz assim, igreja. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. O 7 diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, olha só, qual é a obra do Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeira coisa que o Espírito Santo vem fazer é o quê? Convencer o homem do quê? Essa é a obra do Espírito Santo. Então, se eu estou na igreja cheio do Espírito, amém? Olha só, me entenda agora. Se eu estou na igreja cheio do Espírito e a minha pregação não te convence do pecado, é o Espírito Santo me usando? A igreja às vezes se esquece que tem o Espírito de Deus e tem o Espírito do Anticristo. E tem o Espírito do homem. A igreja às vezes esquece que tem 3 espíritos que podem agir, manipular. Aquele que não é do Espírito de Deus é espírito de manipulação, porque o diabo é manipulação. E o homem também é manipulação. Você sabia que o homem ele estuda para fazer você ter sentimentos? Então, qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, primeira coisa. A pregação que é cheia do Espírito é uma pregação que faz o homem se arrepender. É uma pregação que fala do pecado. É uma pregação que diz que o pecado destrói. É uma pregação que me leva à necessidade de Cristo. Porque às vezes as pessoas dizem, a pregação do pastor, não senti nada. Porque não quer se arrepender. Porque quando a pregação é cheia do Espírito, é uma pregação que faz você refletir sobre o que você está fazendo. Você sai da igreja triste. Senhor, eu fiz isso, eu preciso abandonar isso. Senhor, eu errei nisso. Senhor, é mesmo. Eu preciso mudar. Senhor, você sai da igreja cabisbaixo. Chora, se humilha, se arrepende, se aquebranta. Entende, gente? Aí, como o falso está dentro da igreja também, aí as pregações lisonjas, tem pregação que é só para massagear o seu ego. Tem pregação que é só para lhe agradar. Já perceberam? Que a pregação é voltada para o eu, é o humanismo incutido na igreja. Gente, a igreja ela precisa entender que o humanismo ele está em todo lugar, inclusive dentro da igreja, e a gente precisa tirar o humanismo da igreja. A gente precisa parar tanto de exaltar o homem
dentro da igreja e começar a revelar Cristo, começar a trazer Cristo para ser glorificado dentro da igreja. Jesus tem que ter liberdade no nosso meio e passear neste lugar. Jesus precisa fazer a obra dele, e a obra de Jesus é nos libertar, é nos salvar, é nos ressuscitar no último dia. Agora isso só vai acontecer se eu estiver nele, se eu estiver em Cristo, e eu só estou em Cristo quando obedeço a sua palavra, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e deixo o mandamento me guiar. Eu estou em Cristo. Rabassuri andalai. Nós precisamos ser uma igreja avivada. Andai. O Espírito Santo, ele precisa ter liberdade para nos confrontar, para nos convencer do pecado, como também da justiça e do juízo. A justiça é que Cristo veio e a gente não está nem aí. Cristo veio me libertar e me salvar. E eu preciso abrir meu coração para Ele. E eu preciso me render a Ele. Vamos pregar mais Cristo. Antigamente, a gente dizia muito: o sangue de Cristo tem poder. Era. Hoje em dia, quem diz isso? Às vezes é só estar repreendido. Esse repreendido, se não usar o nome de Jesus, não vai servir de nada. Né? A gente às vezes não consegue nem falar: Cristo, tu és o meu Senhor, oh Jesus. A palavra diz, amados, que o homem só consegue falar que Cristo é o Senhor pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode nos levar a glorificar Cristo. Observe que a maioria dos pregadores, eles não glorificam Cristo, porque não é o Espírito de Deus guiando eles. Entende, igreja? O Espírito de Deus, ele vai me ensinar o que ele aprendeu de Cristo. O Espírito de Deus, ele recebeu de Jesus a mensagem e ele traz a mensagem para mim. E eu começo a anunciar ela quando eu permito que Ele faça a obra em minha vida. Eu preciso deixar que o Espírito Santo tenha liberdade. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me convença. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me liberte. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor estava falando um monte de coisa, e para completar, eu peguei para ler um livro do Paul Walsh. Aí você vai ver o que é lapada. Compre um livro desse. Paul Walsh. O título do livro é O Evangelho de Deus, o Evangelho dos Homens. Está sendo muito pregado nas igrejas o Evangelho dos homens, mas não está sendo pregado o Evangelho de Deus. Quando eu comecei a ler esse livro, e ele começa a falar situações que estão acontecendo na atualidade. E ele começa a dizer: olha, se as pessoas estão honrando mais o pregador do que Cristo, essa igreja está no erro. Aí vai dizendo: olha, se na igreja a palavra é só vitória, é bênção, é cura, está errada. Se Jesus não é o centro nessa igreja, e aí ele começa, tarará, tarará. Gente, eu fiquei conversando: Senhor, como nós, como igreja, precisamos mudar e cumprir o chamado. A gente precisa evangelizar. A gente precisa ir de porta em porta falar de Jesus. A igreja precisa ganhar o mundo para Cristo. É muito cômodo. Um domingo na semana a gente vir para a igreja e o resto dos dias viver o que a gente quer viver.
crente eu estou sendo? Tem um irmão meu doente, eu não consigo visitar. Quando Jesus vier, ele vai dizer: estava preso, não me visitastes. E estava com fome, não me deixas que comer. Estava enfermo e não me visitastes. E ele vai dizer: apartai-vos de mim. Gente, a igreja ela está na terra para fazer a diferença. Se eu não me importar com aqueles que estão sofrendo, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Como é que eu digo que amo a Deus e não amo o meu vizinho? Ah, que o meu vizinho morra, se exploda. Ah, fez raiva a mim? Gente, esse evangelho não é de Deus, não. O evangelho de Cristo é diferente. E a igreja precisa viver o verdadeiro evangelho. Precisamos nos importar com as pessoas. Jesus, ele veio para salvar todos. Jesus disse que a obra dele é salvar todos aqueles que o Pai deu a ele, que nenhum se perca. Jesus não quer que nenhum se perca, mas às vezes a gente quer. Ah, você tem que morrer. Gente, a gente está só condenando. Quem não quer fazer o certo, não faça, mas você faça o certo. Ajude as pessoas que estão em condições mais desfavorecidas que a sua. A palavra nos ensina a compartilhar o que temos, a dividir o que temos. Tem 2, dê 1, fique com 1. Não é assim? Ah, eu só tenho 10. Ah, pastor, eu só tenho 20 pares de sapato. E a centopeia? Não pode doar um par de sapato. Ah, não, porque esse é para isso, esse é para aquilo. Gente, tire um. E quando tirar, tire o melhor. Eu tinha 2 gravatas que eu gostava muito. Aí o Senhor deu uma gravata para tal pessoa. Aí eu fui pegar a que eu gostava menos. O Senhor disse: não. A que você gosta mais. Aí eu, Senhor, essa é. Porque, gente, obedecer é fácil, é? A gente diz: não, obedecer a ser crente é muito fácil. Mentira. Quem diz isso é porque não vive o verdadeiro evangelho. Ser crente é difícil. Porque ser crente é negar a si mesmo. Entende? É tomar a cruz e seguir Jesus. Ser crente é isso. É quando Jesus disser: olha, estou olhando a tua conta bancária. Eita, esse mês sobrou 500 conto. Pegue 250 para ajudar ali o irmão. Jesus, eu já estava pensando nesse dinheiro em fazer um lanche com a família. Faz outro dia. Jesus, ele só dá dinheiro a quem sabe usar o dinheiro para a glória de Jesus. Sabia disso? Não é errado falar de dinheiro na igreja, mas a gente tem que falar de dinheiro da forma correta. Paulo falava, mas ensinando como é que tem que usar o dinheiro, não deixar o dinheiro nos dominar. Às vezes o dinheiro está sendo o nosso Deus. Entende, gente? Então, Jesus, amados, quando os discípulos, depois de 3 dias, Jesus estava pregando lá no lugar, e os discípulos, Jesus manda as pessoas irem embora, que não tem onde comprar alimento. Não, Jesus disse: alimente-as. Mas, Senhor, nós não temos o suficiente, tanto dinheiro não daria. Jesus: alimente-as. O que é que vocês têm? Ah, só tem aqui 2 pães e 3 peixinhos. Traga, vem cá. O que você tem, quando você usa, o Senhor multiplica. O Senhor abençoou
e alimentou aquela multidão. Jesus não deixou aquela multidão voltar com fome para sua casa. Às vezes nós não estamos nos importando uns com os outros e dizemos, Deus, eu te amo. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Sabia disso? Porém, amar o irmão não é deixar de falar a verdade para ele. Eu amo, mas eu preciso ensinar. Entende? A gente pensa às vezes que amar é não confrontar. Mas o confronto já é um amor. Porque quando você confronta uma pessoa, você está sofrendo. Mas você suporta essa ofensa. Porque você prefere que aquela vida seja salva. E Jesus veio para isso. Jesus não se importou com a vida dele. Jesus não teve a vida dele como preciosa, mas Jesus entregou a vida dele pela nossa. E ele quer que façamos isso uns pelos outros. Esse é o verdadeiro evangelho. Chega de ressentimentos. Chega de guardar ira no coração. Gente, nós não estamos aqui para brigar com ninguém, não. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E é nisso que a gente precisa se concentrar, em fazer a obra. Porque quando nós estamos focados em fazer a obra, nada nos paralisa. Vamos colocar de pé, amados. Vamos receber a bênção apostólica.